Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ok, agiremos como os dois juízes principais dizem e permitiremos que Zhao Feng participe. O chefe da seita Zhao Tiancan olhou com interesse para Zhao Feng. Com o chefe da seita e os dois juízes principais concordando, ninguém ousou se opor a eles. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng sentiu um senso de pertencimento à sua seita. Zhao Tianjian tremia de raiva. Ele não conseguia acreditar que Zhao Feng pudesse retornar vivo. A águia cinza falhou. Com a força da águia cinza, como ela poderia falhar? Zhao Feng. O juiz disse. Vou explicar as regras para você agora. Sim. Zhao Feng ouviu atentamente. As pessoas desafiavam umas às outras neste torneio. A primeira rodada, desafio de pontos, era quando os 50 discípulos externos desafiavam os 50 discípulos internos. Se ganhassem, tomavam os lugares dos discípulos internos. Cada discípulo externo tinha 3 chances de desafiar alguém. Se perdessem todos os 3 desafios, então permaneceriam discípulos externos. Portanto, antes que os discípulos externos desafiassem alguém, eles primeiro tinham que estimar sua própria força e escolher os discípulos internos mais fracos. Zhao Feng, já que você chegou atrasado, você só tem uma chance de desafiar alguém. O juiz disse estritamente. Uma chance? Zhao Feng assentiu. Eu entendo. Com sua força, ele poderia facilmente se tornar um discípulo interno. A menos que Zhao Feng fosse retardado e escolhesse alguém como Zhao Linlong, ele venceria. Obviamente, Zhao Feng faria isso e desafiaria o cara mais forte imediatamente. Agora você pode escolher uma pessoa. Se você ganhar, você pode tomar o lugar dela. O juiz avisou. Ok. Zhao Feng pulou no palco e examinou as 50 pessoas. 50 pessoas, 50 assentos, todos dispostos em ordem. A ordem da esquerda para a direita foi Zhao Linlong, Zhao X, Zhao Ans, Zhao Qin. A primeira fileira de 10 representava os 10 principais discípulos internos. Na 7ª cadeira da segunda fileira, Zhao Feng avistou Zhao Yufei. Zhao Yufei olhou para ele e sorriu gentilmente. Os dois eram vizinhos e estavam bem familiarizados um com o outro. Zhao Yui, Zhao Yijian, Zhao Gan, Zhao Gon estavam entre o 40º e o 50º lugar. Além de Zhao Feng, havia apenas 5 outros que se tornaram discípulos internos. Quem eu deveria desafiar? Zhao Feng sorriu enquanto os inspecionava. Zhao Linlong, que estava em primeiro lugar, tinha os olhos fechados, como se estivesse tentando obter percepções sobre algo. Parecia que o torneio não tinha nada a ver com ele. Os principais discípulos internos nem se preocuparam. No entanto, os discípulos classificados no fundo estavam nervosos. Afinal, Zhao Feng era o principal discípulo externo. Ele poderia facilmente chegar ao top 10 com sua força. A segunda fileira. 6º assento. Os olhos de Zhao Feng se fixaram na pessoa à direita de Zhao Yufei. Número 16, Zhao Fei, por favor, saia. O juiz disse. Zhao Fei tinha 16 ou 17 anos. Ele tinha o cultivo do pico do 3º posto, mas sua aura não era mais fraca do que a dos cultivadores do 4º posto. Garoto, não pense que você pode me vencer só porque chegou ao 4º lugar. Zhao Fei calmamente entrou no palco. Esse Zhao Fei é bem forte. Com seu corpo metálico em bloco, ele derrotou 2 artistas quase marciais. Zhao Feng pode não progredir tão suavemente. Em termos de vitórias, Zhao Feng obviamente tinha uma chance maior. Mas a força de seus oponentes também não era fraca, então seria uma luta difícil. Palma de areia metálica. Zhao Fei usou apenas uma arte marcial de nível médio. O dano era maior do que a maioria das artes marciais de alto nível. Isso porque ele havia sido treinado no nível máximo. Zhao Feng ficou levemente comovido. No concurso de discípulos externos, apenas ele havia treinado artes marciais de nível médio para o nível alto. A questão era que a palma de areia metálica de Zhao Fei complementava seu corpo metálico em bloco. Portanto, essa palma poderia vencer a espada flutuante de gelo de Zhao Yijian. A força de Zhao Fei não é mais fraca do que a de artistas marciais de meio passo agora. Alguns dos discípulos internos assentiram em aprovação. Punho de metal flamejante. Zhao Feng casualmente deu um soco. Ele estava usando artes marciais de nível básico. Não só isso, ele não adicionou nenhuma força interior a isso. Essa cena deixou muitas pessoas chocadas. Não usar a força interior significava que ele não tinha vantagem. Garoto, não tente ser legal. Zhao Fei respirou fundo e circulou o corpo metálico em bloco e palma de areia metálica ao máximo. Originalmente ele não pensou que venceria Zhao Feng, ele só poderia lutar um pouco. Mas como o oponente era tão arrogante? No palco, as 2 figuras se aproximaram e o punho e a palma da mão se chocaram. Zhao Fei tinha uma expressão de urgência e felicidade. Mas a realidade é cruel.
No segundo em que sua palma atingiu o punho, ele sentiu um poder avassalador entorpecer seu braço. Zhao Fei começou a suar. Ele sentiu que Zhao Feng era tão poderoso quanto um touro. Zhao Fei nem entendeu o que estava acontecendo e foi mandado voando. Um movimento. Tudo o que Zhao Feng precisou para derrotar Zhao Fei foi um movimento. Embora não fosse surpreendente que Zhao Feng vencesse, vencer em um movimento era imprevisível. Ele venceu usando artes marciais de nível básico e não usou nenhuma força interior. Zhao Feng aprendeu uma arte marcial corporal de alto nível. Zhao Feng, desafio bem-sucedido. Você está classificado em 16º por enquanto. Quanto a Zhao Fei, você tem 3 chances de desafiar alguém. O juiz declarou. Após derrotar Zhao Fei, Zhao Feng caminhou calmamente em direção ao 6º assento da segunda fileira. À sua esquerda estava Zhao Yufei. Sua técnica de parede de metal atingiu pelo menos o 3º nível. Zhao Yufei disse levemente surpresa. Zhao Feng havia aprendido essa habilidade com seu avô. De acordo com seu conhecimento, a técnica de parede de metal era muito difícil de treinar. Seu avô havia dito que Zhao Feng só seria capaz de treiná-la até o 2º nível no máximo. Mas, pelo desempenho de Zhao Feng, sua técnica de parede de metal havia alcançado pelo menos o 3º nível. Sim. Zhao Feng sorriu. Sua técnica de parede de metal já havia atingido o pico do 4º nível. Havia uma diferença enorme entre o 3º e o 4º nível. Zhao Feng nem usou metade de sua força ao lutar contra Zhao Fei. No palco, a luta continuou. De acordo com as regras, Zhao Fei teve outra chance de desafiar alguém. Logo, Zhao Fei derrotou alguém com sucesso e ficou em 26º lugar. O torneio foi adiado porque Zhao Feng entrou na metade. Como havia 50 vagas para discípulos internos e havia 51 pessoas, uma pessoa foi eliminada. Zhao Feng e outros 5 discípulos externos se tornaram discípulos internos. O desafio de pontos terminou. O juiz soltou um suspiro e começou a declarar o início da próxima rodada. Eles estavam prosseguindo para o torneio de ranking. De acordo com as notícias anteriores, os 20, 10 e 3 primeiros colocados tiveram recompensas diferentes. Principalmente os 3 primeiros, eles podiam escolher artes marciais com melhor classificação. Foi aí que Zhao Feng ficou especialmente comovido. Era óbvio que a competição seria muito acirrada. Além disso, a classificação dos discípulos internos decidia a honra e a glória de alguém. Todos os jovens aqui tinham 18 anos ou menos e tinham desejo de vencer. A segunda rodada do torneio de ranking significa que todos vocês têm 3 chances de desafiar alguém. Se você falhar, suas chances diminuem em 1. O juiz disse. As regras eram muito claras. Os que estavam atrás desafiariam os que estavam mais acima. Se vencessem, substituiriam a classificação do oponente. Todos tinham apenas 3 chances de desafiar alguém. Se tivessem sucesso, ainda tinham 3 chances, mas se falhassem, suas chances diminuíam em 1. Entendido. As 50 pessoas assentiram com a cabeça. O último colocado desafiou os outros primeiro. Começou com o posto 50. No entanto, aqueles que estavam lá embaixo já estavam muito felizes por se tornarem discípulos internos e sabiam que não tinham chance de chegar ao top 20. Portanto, não havia muitas pessoas desafiando outras entre o 40º e o 50º lugar. Mesmo que houvesse, eles só queriam se exibir e ganharam classificações mais altas, mesmo sem receber nenhuma recompensa. 40º. 39º. 38º. As classificações foram se aproximando cada vez mais. Quando chegou do 20º ao 30º lugar, a luta se tornou mais e mais feroz. Pessoas como Zhao Yui e Zhao Yijian tinham chegado ao top 30. Zhao Yijian chegou ao 12º e Zhao Yui chegou ao 15º. No geral, os 20 principais discípulos internos tinham a força de quase artistas marciais. Zhao Feng e Zhao Yufei eram ambos verdadeiros artistas marciais, então ninguém ousou desafiá-los. Havia menos de 10 discípulos que haviam alcançado o 4º posto do caminho marcial. Após o top 20 ser confirmado, eles começaram a competir pelo top 10. Logo, foi a vez de Zhao Yufei desafiar alguém. Zhao Feng desafiaria alguém depois da vez de Zhao Yufei. Havia muitos dos 10 melhores discípulos internos que não haviam alcançado o 4º nível do caminho marcial. Zhao Yufei decidiu desafiar a número 6 e venceu a partida facilmente. Após chegar ao top 10, Zhao Yufei desistiu de sua chance de continuar desafiando alguém. Dessa forma, ela ainda poderia salvar suas 2 chances para as próximas 2 rodadas. Número 16 Zhao Feng, é sua vez. Neste momento, o juiz declarou. Finalmente chegou a vez de Zhao Feng. Sendo discípulo externo de topo, quem ele desafiaria? Os 6 primeiros alcançaram a 4ª posição. Zhao Linon alcançou o pico da 5ª posição, um pouco melhor que Zhao Feng. Sob as expectativas da multidão, Zhao Feng disse lentamente. Passo. O quê?
Passar? Desistir da sua chance de desafiar alguém nesta rodada significa que você só tem 2 chances restantes para desafiar alguém. O juiz disse, surpreso. No entanto, as regras diziam que o desafiante poderia desistir de sua chance se quisesse. Zhao Feng obviamente tinha seus planos quando passou sua vez. Seu objetivo era o top 3. Esta era apenas a primeira de 3 rodadas, ele não precisava que todos soubessem sua verdadeira força. Em segundo lugar, ele primeiro queria entender a verdadeira força de Zhao Linlong. Zhao Feng não ousou menosprezar os 3 primeiros, pois todos eles tinham alcançado o 5º posto. Você acha que porque desistiu da sua chance, eu não tenho como contornar isso? Zhao An, que estava em terceiro lugar, olhou zombeteiramente para Zhao Feng. Zhao Feng também sentiu sua inimizade. Antes do torneio, Zhao An disse uma vez que quebraria seu braço, assim como Zhao Feng fez com Zhao Yijian. Depois de 10 dias, o cultivo de Zhao estava totalmente estável, e ele conseguiu manter sua força interior sob controle. Número 15, 14º, 13º. Os desafiantes ficaram mais fortes. A competição pelos 10 primeiros foi muito intensa, mas foi focada principalmente nos 7º e 10º lugares. Isso porque os outros 6 tinham alcançado a 4ª posição ou mais, suas posições eram estáveis. Logo, o top 10 foi decidido. Agora, as pessoas se concentravam no top 5 e até no top 3. Quero desafiar o número 4, Zhao Qin. O jovem vestido de azul disse enquanto segurava sua alabarda. A impressão que Zhao Qin deu a Zhao Feng foi gentil, quieta e calma. Zhao Tun, você chegou ao 4º nível há pouco tempo e já está me desafiando. Zhao Qin sorriu levemente. Seu estilo de luta era similar à sua atitude. Ela usava suavidade para combater dureza e sua especialidade era a velocidade. Você é a única que eu posso desafiar no top 5. Vamos ter uma boa luta. Zhao Tun dançou com sua alabarda. Este era apenas o começo do torneio de classificação e 2 verdadeiros artistas marciais já estavam lutando. Depois de se emaranhar por um longo tempo, Zhao Qin saiu vitoriosa. Afinal, ela tinha o cultivo mais alto e suas habilidades foram treinadas para um nível mais alto. Embora Zhao Tun tenha perdido, sua classificação permaneceu a mesma. Zhao Qin se sentiu impotente enquanto examinava os 3 primeiros. Os 3 primeiros eram todos muito fortes. Todos eles tinham alcançado a 5ª classificação. Mas desistir tão facilmente não era seu estilo. Zhao Qin finalmente tomou sua decisão. Eu escolho desafiar o número 2, Zhao Shi. Zhao Shi também havia alcançado recentemente o 5º nível, mas sua força interior não era tão forte quanto a de Zhao An. Você sabe que ainda vai perder Zhao Qin, então por que se incomodar? Zhao Shi preguiçosamente pulou no palco. Os dois se enfrentam. Zhao Feng finalmente conseguiu ver a força dos 3 primeiros agora. Dedo nuvem azul. Zhao Qin levantou lentamente o dedo. Um leve brilho azul saiu do dedo. Parecia fraco e frágil, mas ainda assim, ele balançava no ar. Essa habilidade de dedo dela era uma arte marcial de alto nível. Ela a treinou em um alto nível e entendeu muito bem como usá-la. O dano da habilidade dela não é ruim. A energia é focada em um ponto. Ela contém tanto a suavidade da água quanto a dureza do gelo. Zhao Feng analisou enquanto observava com seu olho esquerdo. Embora a espada flutuante de gelo de Zhao Yijian e o dedo nuvem azul de Zhao Qin fossem artes marciais de alto nível que atingiram um nível alto, o dano causado por elas não era comparável. Você só melhorou um pouco. A voz preguiçosa de Zhao Shi soou. O corpo de Zhao Shi se transformou em uma imagem residual enquanto ele desviava do ataque de Zhao Qin. Ela ainda subestimou a força de Zhao Shi. A habilidade de movimento de Zhao Shi atingiu um nível alto. Os discípulos exclamaram. Punho do céu uivante. Zhao Shi apareceu atrás de Zhao Qin e deu um soco nela. Seu punho estava coberto por um brilho vermelho brilhante. Quando se movia pelo ar, causava um som semelhante ao de um relâmpago. Só o punho se movendo pelo ar fazia os tímpanos de alguns discípulos internos tremerem. Que habilidade de punho devastadora! Essa habilidade é infinitamente próxima de uma arte marcial de nível máximo, não é pior do que minha técnica de parede de metal. Zhao Feng ficou levemente surpreso. Nuvens azuis voando. Zhao Qin gritou enquanto recebia o soco em frente. Imediatamente, ela foi lançada voando e tossiu sangue ao pousar no chão. Apenas um soco feriu Zhao Qin. Foi sorte que ela usou suavidade para combater dureza, qualquer outro cultivador teria sido derrotado instantaneamente. Isso foi só aquecimento. Zhao Shi disse indiferentemente e atacou novamente. Sua performance fez todos os discípulos ficarem cautelosos com ele. Habilidade de trabalho de pés de alto nível, habilidade de força interna de alto nível, habilidade corporal de alto nível. As habilidades de Zhao Shi foram exibidas. Embora ele tivesse aprendido muitas habilidades diferentes, a maioria delas tinha alcançado nível alto.
Até mesmo sua habilidade corporal tinha alcançado o 4º nível, o que significa que ele era capaz de enfrentar espadas e lâminas apenas com seu corpo. Não há falhas óbvias. Seu punho do céu uivante é mortal. Zhao Feng pensou. Ele era um oponente difícil. Não é de se espantar que ele tenha olhado com tanto desdém para ele na disputa dos discípulos externos. Zhao Feng não teria conseguido durar 3 movimentos dele naquela época. No palco, Zhao Xi estava apenas brincando com Zhao Qin. Depois de trocar cerca de 20 golpes, Zhao Qin já estava ofegante e então se rendeu. Zhao Qin sabia que ela só poderia durar 20 movimentos, já que Zhao Xi estava pegando leve com ela. Se Zhao Xi tentasse o seu melhor, ele poderia vencer em menos de 3 movimentos. Nenhum de vocês tem o direito de desafiar os 3 primeiros. Zhao Xi disse enquanto olhava casualmente para Zhao Feng. Zhao Feng imediatamente teve a sensação de que seus pensamentos foram lidos. Como ele sabia que Zhao Feng iria desafiar os 3 primeiros? Pela situação atual, o 4º colocado Zhao Qin, o 5º colocado Zhao Tun e o 6º colocado Zhao Yufei não pareciam ter nenhuma intenção de tentar desafiar os 3 primeiros. Depois da vez de Zhao Qin, foi a vez de Zhao An. Zhao An. Zhao An. Muitas pessoas aplaudiram Zhao An, pois ele era um concorrente para se tornar o primeiro. O torneio agora tinha chegado ao clímax. Até Zhao Xi tinha uma expressão solene ao olhar para Zhao An. Apenas o primeiro colocado Zhao Linon tinha um rosto inexpressivo. Os olhos de Zhao An passaram entre Zhao Xi e Zhao Linon. Ele estava classificado em 3º lugar, e havia apenas 2 pessoas na frente dele. Zhao Linon ou Zhao Xi? Os discípulos estavam expectantes. Seria uma partida intensa se Zhao A escolhesse Zhao Linon ou Zhao Xi. No entanto, a realidade era diferente. Depois que os olhos de Zhao An passaram por Zhao Linon e Zhao Xi, ele começou a olhar para a segunda fileira. Os discípulos da segunda fileira tremeram de medo. A primeira fileira eram os 10 primeiros discípulos. A segunda fileira eram do 11º ao 20º discípulo. Eu quero desafiar o 6º assento da segunda fileira. A voz fria de Zhao An ecoou. O 6º assento da segunda fileira. Zhao An não desafiou os 2 primeiros, nem mesmo os 10 primeiros, mas os 20 primeiros. O 6º assento da segunda fileira? Quem era aquele bastardo azarado? A atenção da multidão se voltou para aquele local. Eu? Zhao Feng ficou atordoado. Sim, Zhao An o estava desafiando. Zhao An, você tem certeza de que quer fazer isso? O juiz franziu as sobrancelhas. Aqueles que estão em uma classificação mais alta perderão suas posições se perderem para uma pessoa com uma classificação mais baixa. E mesmo se você vencer, não há benefício algum. De acordo com as regras, aqueles de classificação mais alta poderiam desafiar aqueles de classificação mais baixa. Mas ninguém faria isso, pois não havia nenhum benefício. Em vez disso, perderia uma de suas chances de desafio. Sim. Os olhos assassinos de Zhao An se fixaram em Zhao Feng. Alguns dos discípulos tinham olhares compreensivos. Muitos deles sabiam que Zhao era primo de Zhao Yijian e que o relacionamento deles era muito bom. Na 12ª posição, Zhao Yijian imediatamente olhou com gratidão para Zhao An. Zhao Feng? Você não tem coragem de lutar comigo? Zhao An zombou. O que há para temer? Zhao Feng permaneceu inexpressivo enquanto pulava no palco. Embora soubesse que teria que lutar com Zhao An, ele não imaginou que seria tão cedo. Primeiro quebrarei o braço dele, depois desafiarei Zhao Linon. Zhao An planejou. Zhao An está desafiando Zhao Feng. É óbvio que ele está se vingando do primo. Embora Zhao Feng seja forte, ele ainda não é páreo para Zhao An. Muitos discípulos estavam solidários ou regozijando-se. Embora Zhao Feng fosse o melhor discípulo externo e um verdadeiro artista marcial, ainda havia uma grande lacuna entre ele e Zhao An. Os 2 verdadeiros gênios das artes marciais se enfrentaram. Um deles era o rei dos discípulos externos, enquanto o outro era um discípulo interno de primeira linha. Os espectadores começaram a se acalmar. Embora o resultado final não mudasse, esta ainda era uma partida emocionante. A fria força interior começou a fluir de Zhao An. Isso fez com que toda a arena ficasse cada vez mais fria. Embora Zhao Feng ainda estivesse a alguns metros de distância, ele sentiu seus membros começarem a congelar. Isso não era imaginação dele, o frio realmente existia. A fonte dele vinha do elemento da força interior de Zhao An. Que força interior forte! Com ela contendo o elemento gelo, sua força interior é mais forte do que a maioria dos outros rankers de pico do 5º lugar. A geração mais velha das seitas Zhao exclamou. Precisamente. A força interior de Zhao era muito poderosa. Usando essa vantagem, ele derrotou o 3º discípulo interno mais forte da família Qin, Qin Tong, em um movimento. Sua força já estava impressa em seus corações. Agora que Zhao An havia adquirido controle total sobre sua caótica força interior, ele estava ainda mais assustador.
Zhao An encontrou um misterioso fragmento de cristal alguns meses atrás, permitindo que sua força interior se desenvolvesse exponencialmente. Um velho sorriu. Não é de se admirar que sua força interior seja tão forte. O continente Flor Azul era cheio de itens e lugares misteriosos. Como ele existia há milhares de anos, havia muitas tumbas e itens estranhos que poderiam ajudar instantaneamente cultivadores sortudos que tivessem a chance de obtê-los a se tornarem cultivadores fortes. Obviamente, Zhao An foi uma pessoa de sorte, pois conseguiu obter um misterioso fragmento de cristal. Ele aumentou rapidamente seu nível de cultivo nos últimos 6 meses e tinha o direito de competir pelo título de melhor discípulo interno. Zhao Feng, vou deixar você fazer 3 movimentos. Zhao olhou para Zhao Feng. A frieza em sua voz parecia complementar perfeitamente sua fria força interior. 3 movimentos? A multidão não achou que ele fosse arrogante. Em vez disso, eles acharam que isso era perfeitamente aceitável. Afinal, a classificação de Zhao An excedia em muito a de Zhao Feng. Ao dar a Zhao Feng 3 movimentos, ninguém diria que ele havia intimidado os fracos. 3 movimentos? Zhao An. Você é tão covarde? Eu posso te dar 10 movimentos. Zhao Feng riu alto e disse zombeteiramente para Zhao An. 10 movimentos. A multidão olhou para Zhao Feng como se ele fosse um monstro. Zhao Feng não rejeitou a chance de ter apenas 3 movimentos, ele até deu a Zhao An 10 movimentos para atacar primeiro. A multidão logo ficou quieta novamente após um pouco de discussão. Ele definitivamente está brincando. Obviamente. Alguns balançaram a cabeça. Ele vai perder de qualquer maneira, então dar 10 movimentos a Zhao An não importa. 10 movimentos. O rosto de Zhao An empalideceu. Suprimindo sua raiva, ele cuspiu amargamente. Você está cortejando a morte. Assim que ele terminou, seus 2 ombros emitiram uma aura gelada. Os 48 discípulos internos tossiram devido ao frio. Uma fina camada de gelo branco prateado apareceu na palma de Zhao An enquanto voava em Zhao Feng. O poder desta palma poderia facilmente destruir qualquer um de 4ª classificação ou inferior. O primeiro movimento. Zhao Feng gritou. Ele não atacou. Ele começou a circular técnica de respiração empurrando o ar e técnica da parede de metal para proteger seu corpo. As 2 figuras se chocaram. Embora a mão de Zhao An tenha atingido Zhao Feng, este último torceu seu corpo para longe e bloqueou o ataque com sucesso. Nesse intervalo, a força interior das 2 pessoas colidiu. Uma das figuras foi empurrada para trás. O que aconteceu? Os discípulos ficaram em choque, porque quem foi empurrado para trás foi Zhao An. Zhao An se firmou depois de ser empurrado para trás. Seu rosto estava turvo de raiva. Uma sensação de dormência surgiu em seu braço e ele não conseguiu evitar exclamar. Como ele tem tanto poder? Quando Zhao An e Xin Tog lutaram 10 dias atrás, a técnica corporal de Zhao Feng não era nem de longe capaz de ameaçá-lo. Entretanto, hoje, a técnica corporal de Zhao Feng era ainda mais forte que a de Xin Tong. Você não é o único que melhorou. Zhao Feng sorriu enquanto liberava sua força interior. Sua força interior havia rompido o 4º nível e alcançado o 5º nível. O ponto principal era que a força interior de Zhao Feng estava sob controle completo, diferente da de Zhao An, cuja força interior suprimia os outros em quantidade e não em qualidade. A força interior do 5º nível. O cultivo de Zhao Feng estava apenas no pico do 4º nível, mas sua força interior já havia alcançado o 5º nível. Sua técnica de fortalecimento corporal é extremamente poderosa. Ela excede em muito as que os discípulos da seita usam. O juiz de barba branca sorriu. Sua decisão de apoiar Zhao Feng foi correta. Ele ainda tem auras restantes de recursos de cultivo. Parece que ele teve muita sorte. O chefe da seita Zhao Tiancan disse enquanto olhava para Zhao Feng. Não seja tão convencido, eu só usei 50% da minha força naquele momento. Zhao An transformou seu constrangimento em raiva. Palma de neve fria. Zhao An se levantou e lentamente estendeu a palma da mão. A palma parecia lenta, mas condensava sua força interior em um ponto muito denso. Antes que o ataque chegasse, o frio já congelaria o sangue do oponente. O segundo movimento. Zhao Feng permaneceu onde estava e, mais uma vez, circulou a técnica da parede de metal e a técnica de respiração empurrando o ar para bloquear o ataque de Zhao An. Houve um estrondo alto quando as figuras se interceptaram. Uma onda de choque varreu tudo em um raio de 5 metros. Zhao An recuou mais uma vez. Seu braço estava quase completamente dormente novamente. Após se defender de Zhao An, Zhao Feng sentiu uma fria força interior fluir para seu corpo. Mas depois que a técnica da parede de metal atingiu o 4º nível, seu corpo não era apenas tão forte quanto o metal, também aumentou a resistência que ele tinha contra a força interior. Não apenas isso, o cultivo real de Zhao Feng estava na verdade no 5º nível. Isso não é possível.
O rosto de Zhao An tornou-se cruel e ele saltou furiosamente em direção a Zhao Feng. No entanto, Zhao Feng era como uma parede de metal, não se movendo nem um pouco. Não importava o quão furiosamente ele atacasse, Zhao Feng vez após vez o defendia. Sua defesa é provavelmente a melhor dentre os discípulos internos. Os discípulos da seita Zhao ficaram atordoados. O segundo movimento. O terceiro movimento. O quarto movimento. Toda vez que Zhao Feng bloqueava um movimento, ele dizia a Zhao An quantos movimentos ele havia usado. Zhao Feng só defendeu desde o início da partida. Meu Deus! Ele realmente vai deixar Zhao An ter 10 movimentos? Parece que sim. Já se passaram 5 movimentos e ele ainda não atacou. Sussurros percorreram a multidão. No palco, o número 12 Zhao Yijin estava pálido. Por que é assim? Quando ele ficou tão forte? Por que não sou eu? Ele não apenas não morreu, como ficou ainda mais forte. O rosto de Zhao Tianjin estava verde. Ele pagou alguém para assassinar Zhao Feng. Eles não apenas falharam, como permitiram que a força de Zhao Feng aumentasse ainda mais. Sua defesa está no nível da parede de metal. Até mesmo a força interior é enfraquecida contra ela. Isso significa que sua técnica da parede de metal está pelo menos no quarto nível. O rosto de Zhao Yufei estava cheio de choque. Ela não conseguia acreditar no que via. A técnica da parede de metal de Zhao Feng foi dada por ela. Ela sabia claramente o quão difícil era treinar essa habilidade. O quinto movimento. O sexto movimento. O sétimo movimento. Os ataques de Zhao An ficaram cada vez mais insanos. No final, seus lábios começaram a vazar sangue de quão forte ele os mordia. No entanto, toda vez que ele atacava, Zhao Feng nunca era ferido. Em vez disso, o recuo machucava. O nono movimento, o 10º movimento. A voz de Zhao Feng de repente ficou alta. Zhao An. Os 10 movimentos terminaram. Sua força me decepciona. A voz dele era como um pesadelo. Os 10 movimentos terminaram. Zhao Feng disse a verdade. Se eu deixar você ter 10 movimentos, então você terá 10 movimentos. Essa cena deixou os discípulos e os anciãos extremamente perturbados. Agora, depois que os 10 movimentos terminaram, Zhao Feng não defenderia mais. Punhos do dragão furioso. Uma cor verde apareceu na palma de Zhao Feng. Os punhos do dragão furioso que ele estava usando agora quase superaram os punhos do dragão furioso original. O punho casual flutuante atingiu por acaso a falha no corpo de Zhao An. Zhao An cuspiu um bocado de sangue enquanto era jogado para trás. Neste momento, ele havia perdido toda a sanidade e lutou ainda mais loucamente. Mas quanto mais ele ficava louco, mais falhas apareciam. Aos olhos de Zhao Feng, seu oponente era apenas uma criança brandindo um bastão. Quando Zhao estava calmo, Zhao Feng pensava que ele estava no mesmo nível de Zhao Xi, o discípulo interno número 2. Mas com ele ficando louco, ele agora não era mais nenhuma ameaça. Eu não acredito, perca. Depois de ser derrotado um movimento após o outro, Zhao An agora estava usando apenas poder puro, não havia habilidade envolvida. Logo, Zhao Feng desviou de um dos ataques de Zhao An e no intervalo, Zhao Feng acertou um chute no abdômen de Zhao An. Zhao An voou dezenas de metros para trás e caiu de cara no chão. Eu não acredito. Zhao An tentou se levantar. Juiz, por que você ainda não disse que ele perdeu? Perguntou Zhao Feng. O juiz finalmente se recuperou do choque e gritou rapidamente. Zhao An, o desafio falhou. O desafiado agora ficará em terceiro lugar. Terceiro? Os lábios de Zhao Feng se curvaram em um sorriso. Sua meta de alcançar os 3 principais discípulos internos agora estava alcançada. Junto com o anúncio do juiz, as pessoas retornaram do seu torpor. O resultado foi inesperado. Sendo um cavalo preto, Zhao Feng continuou a dominar seus oponentes e a criar milagres. Agora ele havia derrotado o terceiro discípulo interno mais forte, Zhao An. Zhao Feng riu enquanto se sentava no terceiro assento da primeira fileira. No seu lado direito estava Zhao Xi, que estava olhando para ele como se fosse a primeira vez que o via. Quando a disputa dos discípulos externos terminou, Zhao Xi foi até lá para inspecionar Zhao Feng, mas naquele momento, Zhao Feng era um lixo completo comparado a ele. Depois que Zhao Xi derrotou Zhao Qin, ele casualmente disse que ninguém tinha o direito de lutar pelos 3 primeiros lugares. No entanto, agora mesmo, Zhao Feng estava sentado ao lado dele. Os 3 primeiros foram Zhao Linlong, Zhao Xi, Zhao Feng. Depois foi a vez de Zhao Xi desafiar alguém. Zhao Xi preguiçosamente esticou as costas e pousou no palco. Número 2 Zhao Xi, quem você desafia? O juiz sorriu. Sendo o número 2, quem mais ele poderia desafiar? Instantaneamente, os olhos de todos se voltaram para Zhao Linlong. Agora que Zhao Xi tinha subido ao palco, não havia ninguém bloqueando sua visão de olhar para Zhao Linlong. Zhao Linlong usava um manto dourado.
Ele tinha sobrancelhas pretas e grossas e uma aura tão profunda quanto o mar. Desde o começo do torneio, Zhao Linlong estava com os olhos fechados. Mesmo quando Zhao Feng derrotou Zhao An, ele permaneceu inexpressivo, como se nada importasse para ele. Zhao Linlong, me dê um pouco de cara. Venha para o palco. Zhao Xi disse ironicamente. Número 1, Zhao Linlong. O juiz alertou. Zhao Linlong levantou-se lentamente. No momento em que ele se levantou, ele se transformou em um borrão dourado. Instantaneamente, ele pousou no palco. Como existem tantos Zhao Linlong? Pós-imagem. Tão rápido. A multidão exclamou. Muitos espectadores nem conseguiam ver como Zhao Linlong se movia. Que tipo de habilidade de trabalho de pés é essa? É tão complexa. As sobrancelhas de Zhao Feng se franziram. Embora ele pudesse ver como Zhao Linlong se movia com o olho esquerdo, ele não conseguia ver nenhuma falha. Zhao Linlong, não nos vemos há meio ano. Parece que sua habilidade de passos da sombra atingiu o nível máximo. Não é de se espantar que você seja um dos quartos gênios de Cidade Pena do Sol. Zhao Xi ficou levemente comovido. Passos da sombra era uma arte marcial de alto nível. Sua fama excedia a maioria das outras artes marciais de alto nível devido à sua superioridade. Nível máximo de uma arte marcial de alto nível. Os discípulos só podiam assistir com admiração. Não havia um segundo gênio das seitas ao que pudesse treinar uma arte marcial de alto nível até o nível máximo. Zhao Xi, você é o único que pode me dar uma luta. Hoje, vou suprimir meu cultivo para o quarto nível e lutar com você. Zhao Linlong disse casualmente. Imediatamente, as expressões dos outros discípulos ficaram sombrias. Não havia ninguém além de Zhao Xi que tivesse o direito de desafiá-lo? As palavras de Zhao Linlong fizeram com que muitos ficassem infelizes. Como se sentiriam o número 3, o número 4 e o número 5? As sobrancelhas de Zhao Feng franziram e imediatamente voltaram ao normal. Desde que viu a garota tímida atacar a poderosa hiena na floresta das nuvens celestiais, Zhao Feng entendeu algo. Sempre haverá alguém mais forte do que você. Ele se esforçou para o exterior. Ele queria explorar o mundo exterior. Odioso. Aquele Zhao Linlong. Sentado no sexto assento da segunda fileira, o rosto de Zhao An estava cheio de relutância. Há pouco tempo, seu cultivo havia aumentado aos trancos e barrancos. Sua força interior havia atingido o pico do quinto posto, aproximando-se do sexto posto. Isso tornou arrogante um concorrente para o melhor discípulo interno. Em termos de favoritismo, ele havia superado Zhao Xi. No entanto, as palavras de Zhao Linlong o atingiram no inferno. E como ele tinha acabado de perder para Zhao Feng, ele não tinha o direito de falar contra ele. Nesse momento, a batalha começou. Punho uivante do céu. O punho de Zhao Xi começou a brilhar em vermelho. O punho uivante do céu de Zhao Xi era muito parecido com o punho do dragão furioso de Zhao Feng, mas as classificações das artes marciais eram de um nível diferente. Com Zhao Xi utilizando totalmente punho uivante do céu, sua força rastejou em direção ao pico do quinto rank. Somando seu jogo de pés, habilidades e técnicas de fortalecimento corporal, sua escala de dano era assustadora. Em termos de força geral, Zhao Xi é realmente mais difícil de lutar comparado a Zhao An. Ele tem quase zero falhas, e seu ataque também é poderoso. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Zhao An suprimiu seus oponentes dominando-os com força interior, mas sua velocidade e defesa não eram fortes. Receba meu soco! Zhao Xi gritou no palco enquanto seu punho varria em direção a Zhao Linlong. Uma pós-imagem quebrada foi deixada para trás. No momento seguinte, Zhao Linlong apareceu sorrindo levemente ao lado de Zhao Xi. O punho de Zhao Xi nem sequer tocou seu manto. O que era ainda mais assustador era que Zhao Linlong estava a apenas meio metro de distância dele. Zhao Xi começou a suar frio. Naquele instante, ele até conseguiu sentir o cheiro de Zhao Linlong. Passo da chuva fumegante. Zhao Xi afinal não era inútil. Imediatamente, ele usou uma habilidade de trabalho de pés de alto nível e começou a trocar golpes com Zhao Linlong. Imediatamente, as duas figuras se entrelaçaram. Ambas usaram artes marciais de alto nível. A razão pela qual Zhao Linlong disse que Zhao Xi era o único que poderia lutar com ele foi porque Zhao Xi havia aprendido muitas artes marciais de alto nível. Habilidade de punho de alto nível. Habilidade de trabalho de pés de alto nível. Técnica de fortalecimento corporal de alto nível. Todas essas habilidades foram treinadas em alto nível. Zhao Xi atacou continuamente com essas habilidades. Agora seu ímpeto havia superado Zhao Linlong. Embora seu ímpeto tivesse superado Zhao Linlong, Zhao Xi ainda foi empurrado para trás. Após trocar 20 golpes, Zhao Linlong o dominou firmemente com o cultivo do quarto posto apenas. Eu farei você perder de bom grado. Zhao Linlong sorriu levemente. Ele levantou o dedo e uma aura azul púrpura girou em círculos. Apenas o fio da força interior emitia uma aura assustadora.
Dedo de nuvem espacial. Aquele dedo parecia abrir um buraco nas nuvens. Isto é. Zhao Xi respirou fundo enquanto reunia toda a sua força interior para conter o dedo. Trovão uivante saltador do céu. O punho de Zhao Xi brilhou vermelho fogo enquanto encarava o dedo. O poder desse punho excedia qualquer habilidade que tivesse sido usada até então no torneio. Mas, embora seu punho parecesse poderoso, parecia uma formiga comparado ao dedo casual de Zhao Linlong. Os dois movimentos finalmente se chocaram. Zhao Xi imediatamente sentiu o gosto de um líquido de cobre dentro de sua boca enquanto era jogado para trás. Nada mal, você é capaz de bloquear minha arte marcial de nível máximo. O jovem de túnica dourada apareceu com as mãos atrás das costas. Arte marcial de nível máximo? Eu não perdi injustamente. Zhao Xi disse amargamente enquanto se rendia. Dedo de nuvem espacial. Arte marcial de nível máximo. A multidão ficou em choque. Quando Zhao Linlong aprendeu uma arte marcial de nível máximo? Zhao Linlong já aprendeu os 3 primeiros movimentos do dedo de nuvem espacial. Esse foi só o primeiro. O chefe da seita Zhao Tiancan disse orgulhosamente. Parabéns por acolher um enteado tão bom. Os anciãos se aproximaram e parabenizaram o chefe da seita. Zhao Linlong era o enteado-chefe da seita, não é de se espantar que ele pudesse aprender artes marciais de nível máximo. Mas a questão era que artes marciais de nível máximo geralmente precisavam que alguém alcançasse o 7º nível do caminho marcial para entendê-las. Aqueles que conseguiam aprender habilidades de nível máximo geralmente eram mestres marciais. Zhao Xi. Desafio falhou, classificação não alterada. Zhao Linlong, classificação não alterada. O juiz anunciou. Zhao Linlong e Zhao Xi retornaram aos seus assentos. Retornando aos seus assentos, Zhao Linlong estava inexpressivo e não desafiou ninguém. Em sua opinião, não havia mais ninguém para desafiar. A primeira rodada do torneio de desafio terminou. A seguir, veio a segunda rodada do torneio de desafio. Havia um total de 3 chances de desafiar alguém por pessoa. Quase não havia desafiantes na segunda rodada. Mas quando chegou a vez do número 16, Zhao An, ele imediatamente desafiou o número 4 Zhao Qin e venceu. Ele continuou desafiando o número 2 Zhao Xi e o número 1 Zhao Linlong. O resultado foi que ele conseguiu empatar com Zhao Xi usando sua força interior. Mas quando ele encontrou Zhao Linlong, Zhao An foi derrotado em 3 movimentos. Ele não era como Zhao Xi, que tinha defesa absoluta, então ele não conseguia nem se defender de 3 dos movimentos de Zhao Linlong. Primeiro lugar Zhao Linlong. Segundo lugar Zhao Xi. Terceiro lugar Zhao Feng. Quarto lugar Zhao An. Eles eram os 4 principais discípulos internos. Ninguém ousou desafiá-los. Dos 4, Zhao Linlong liderou na frente ao derrotar Zhao Xi e Zhao An. Apenas Zhao Feng não cruzou as mãos com Zhao Linlong. Terceiro lugar, Zhao Feng, é sua vez de desafiar alguém. Disse o juiz. É a minha vez de novo. Zhao Feng sentou-se na cadeira e tocou o queixo. Havia apenas Zhao Xi e Zhao Linlong na frente dele. Embora ele pudesse derrotar Zhao Xi, ele teria que gastar um pouco de energia. Se ele desafiasse Zhao Linlong, todos saberiam sua real força e cultivo. Seu cultivo tinha aumentado rápido demais nos últimos meses e atrairia muita atenção. Zhao Feng também queria deixar uma mão para se proteger de Zhao Tianjian. Além disso, Zhao Feng não tinha muita confiança em derrotar Zhao Linlong. Eu passo. Zhao Feng queria passar mesmo depois de analisar os benefícios. Seu objetivo era chegar ao top 3 e obter uma arte marcial de classificação máxima. Agora que seu objetivo foi alcançado, não havia sentido em lutar até a morte por uma classificação mais alta. O passe de Zhao Feng deixou muitos levemente atordoados, mas eles não se sentiram muito estranhos sobre isso. Afinal, com o cultivo de Zhao Feng, estar classificado entre os 3 primeiros já era um feito enorme. Eu também passo. Zhao Xi olhou profundamente para Zhao Feng. Ele viu a batalha entre Zhao An e Zhao Feng e sabia que Zhao Feng era mais forte que ele. Os 3 primeiros colocados já tinham passado. As classificações eram: número 1 Zhao Linlong, número 2 Zhao Xi, número 3 Zhao Feng, número 4 Zhao An, número 5 Zhao Qin, número 6 Zhao Yufei, número 7 Zhao Bing. Os 7 primeiros eram todos artistas marciais. Esta é a última vez que alguém terá a chance de desafiar alguém. O juiz anunciou. Após a segunda rodada, poucas pessoas desafiaram outras, pois as classificações estavam quase confirmadas. No entanto, quando foi a vez de Zhao Yufei, número 6, houve uma pequena reviravolta. Quero desafiar o número 5, Zhao Qin. Os olhos de Zhao Yufei eram como cristal enquanto ela sorria levemente. Seu desafio surpreendeu muitos. Claro. Zhao Qin assentiu enquanto subia no palco. Logo, as 2 lindas garotas se enfrentaram. Tanto Zhao Yufei quanto Zhao Qin eram bonitas. Além disso, ambas eram talentosas.
Conforme as duas subiam, os batimentos cardíacos de muitos jovens começaram a bater mais rápido. Pode-se dizer que as duas eram as mulheres dos seus sonhos. Especialmente Zhao Yufei. Sua idade era menor e sua beleza brilhava. Os olhos de Zhao Linlong brilharam intensamente quando ele viu Zhao Yufei. Dedo de nuvem azul. Palmeira de folhas de borboleta. As duas garotas gritaram enquanto seus corpos perfeitos balançavam ao vento. Zhao Qin sempre foi a garota gêmea do topo. Seu cultivo quase atingiu o pico do 5º posto. Em termos de idade, a idade de Zhao Yufei era 2 anos menor que a de Zhao Qin e ela tinha acabado de atingir o 4º posto. No entanto, enquanto eles trocavam golpes, Zhao Yufei não estava perdendo. A força interior de Zhao Yufei era como o vento, ágil e rápida. Zhao Feng entendeu que Zhao Yufei também estava aprendendo a técnica de respiração empurrando o ar, mas ainda havia uma grande distância entre eles. Mas a complexidade da técnica de respiração empurrando o ar compensava a lacuna de cultivo entre os dois. Após trocar 20 golpes, o rosto de Zhao Qin começou a ficar solene enquanto ela começou a circular completamente sua força interior. No entanto, Zhao Yufei ainda facilmente se esquivou de seus ataques com sua agilidade. 30 movimentos. 40 movimentos. A habilidade de Zhao Yufei começou a se aperfeiçoar com o passar do tempo. Somente até o 80º movimento é que uma mudança aconteceu. Dança da flor borboleta. O poder e a velocidade de Zhao Yufei de repente atingiram um nível totalmente novo. O corpo gracioso de Zhao Yufei era como uma borboleta dançando no ar. Zhao Qin foi empurrado para trás somente após 3 movimentos. Você escondeu sua força. Zhao Yufei conservou sua força quando eles trocaram golpes antes. Eu desisto. Zhao Qin logo se machucou após alguns movimentos. Os discípulos começaram a ver Zhao Yufei sob uma nova luz. Esta mulher não era apenas bonita. Seu talento também era de primeira linha. Bom. Zhao Linlong assentiu com a cabeça em louvor enquanto olhava para Zhao Yufei. Zhao Shi teve um pensamento correto. Será que Zhao Linlong pode estar ente? Sendo o número 1, a pequena gafe de Zhao Linlong foi vista pela multidão. Parece que o herói não consegue passar pela bela mulher. Os anciãos da seita riram. O talento de Zhao Yufei não é mais fraco que o de Zhao Linlong. Os dois formariam um bom casal. O chefe da seita Zhao Tiancan sorriu. Após derrotar Zhao Qin, Zhao Yufei foi promovida para a 5ª posição. De acordo com as regras, ela poderia continuar desafiando outras. Mas quando Zhao Yufei olhou para os 4 primeiros, ela percebeu que todos eles a superavam em muito. Quando ela encontrou os olhos quentes de Zhao Linlong, ela se sentiu um pouco estranha. Zhao Linlong estava frio e inexpressivo durante o torneio. Mas quando ele notou Zhao Yufei, sua frieza pareceu derreter. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, sim, a sensação do seu coração batendo forte. Depois de Zhao Yufei, foi Zhao An. Os olhos de Zhao An passaram por Zhao Feng, Zhao Shi e Zhao Linlong. Zhao An não teve nenhuma chance de chegar ao top 3. Zhao Feng? Ele já tinha provado o lado amargo. Sua força era assustadora, talvez apenas Zhao Linlong pudesse pará-lo. Eu passo. Zhao An disse desamparadamente. Se ele não tivesse desafiado Zhao Feng antes, ele ainda poderia estar classificado entre os 3 primeiros, e com sua melhor condição, havia uma chance de derrotar Zhao Shi. Passo. Disse Zhao Feng. Eu também passo. Zhao Shi também disse. O torneio terminou. Zhao Linlong sorriu levemente e mais uma vez olhou para Zhao Yufei. Ele não sabia por quê, mas cada vez que a via, sentia que ela era ainda mais perfeita. Sentindo seus olhos vermelhos como fogo olhando para elas, Zhao Yufei instintivamente tentou se esquivar. O concurso de treino familiar deste ano chegou ao fim. Agora, anunciaremos os prêmios e classificações. Logo, a classificação dos discípulos internos foi divulgada. Primeiro, Zhao Linlong. Segundo, Zhao Shi. Terceiro, Zhao Feng. Quarto, Zhao An. Quinto, Zhao Yufei. Sexto, Zhao Qin. Sétimo, Zhao Bing. Os principais discípulos estavam cheios de expectativas. De acordo com o ranking do ano passado, os 20, 10 e 3 primeiros ganhariam recompensas extras. Agora o chefe da seita anunciará as recompensas. Disse o juiz. Um som estrondoso de palmas veio da multidão. No palco, um homem de meia idade se levantou lentamente. Ele levantou as mãos e uma pressão autoritária veio dele. Ele era o chefe da seita, Zhao Tiancan. Zhao Feng sentiu que a aura do chefe da seita era similar às bestas mortais de alto nível na floresta das nuvens celestiais. Ele era um mestre marcial de 7º nível ou superior. Zhao Tiancan examinou os rostos dos 50 discípulos internos. Quando pousou em Zhao Linlong, foi extremamente carinhoso e amoroso. Muitos sabiam que Zhao Linlong era seu enteado.
Todos aqueles que se tornaram discípulos internos podem ir para o segundo nível da Biblioteca de Artes Marciais e escolher uma arte marcial de alto nível. Eles também receberão uma planta de sangue de 300 anos. As recompensas eram tão boas quanto os rumores diziam. Os 20 melhores também podem escolher 2 artes marciais de alto nível e receber 2 plantas de sangue de 300 anos. Os 10 melhores também podem escolher 2 artes marciais de alto nível e receber uma planta de sangue de 500 anos. O chefe da seita fez uma pausa. Os 3 primeiros também podem escolher uma arte marcial de pico e 2 de alto nível. Eles também receberão uma pílula de sangue, ponto. O chefe da seita disse enquanto sorria. Arte marcial de nível máximo. Pílula de sangue. As recompensas dos 3 primeiros superaram em muito as dos outros. Zhao Feng não conseguiu deixar de sorrir. Ele precisava de artes marciais de alto nível. E a pílula de sangue poderia aumentar o cultivo de um artista marcial. Os 50 discípulos foram buscar suas recompensas sob a orientação do gerente. Naquele dia, Zhao Feng recebeu uma pílula de sangue. Quanto às artes marciais de nível máximo e as 2 de nível altos, Zhao Feng tinha um toque especial que lhe permitia ir à biblioteca de artes marciais e escolher suas habilidades. Ouvi dizer que a pessoa número 1 geralmente tinha algumas recompensas especiais. Por que não tem nenhuma este ano? Talvez eles ainda não tenham anunciado. No caminho de voltas, Zhao Feng ouviu algumas discussões. Ele não se incomodou em ouvi-las. Em vez disso, ele apenas voltou para casa. Irmão Feng. Uma voz doce chamou por trás. Sem virar a cabeça, Zhao Feng sabia que era Zhao Yufei. Os dois eram vizinhos e então estavam um pouco familiarizados um com o outro. Após a troca de técnica da parede de metal e técnica de respiração empurrando o ar, os dois se tornaram ainda mais próximos. Yufei, sua performance foi muito boa. Zhao Feng não conseguiu deixar de pensar nela derrotando Zhao Qin. Ainda estou longe do irmão Feng. Só estou curiosa para saber por que você não desafiou Zhao Linlong. Zhao Yufei olhou curiosamente para ele. Ela tinha certeza de que sua técnica de parede de metal havia alcançado o 4º nível. Sua defesa era facilmente a melhor entre os discípulos internos. Somando-se à força interior de Zhao Feng e a balsa levemente flutuante, ele tinha o direito de desafiar Zhao Linlong. Você me superestima. Ainda há uma grande distância entre mim e Zhao Linlong. Zhao Feng disse humildemente. Obviamente, a estimativa de Zhao Yufei sobre sua força era mais próxima. As idades dos dois eram próximas, então eles se davam bem. No canto do palco, um jovem vestido de ouro observava vagamente a figura de Zhao Yufei e Zhao Feng enquanto eles caminhavam juntos. Seus olhos brilharam friamente e ele disse a si mesmo. Aquele garoto parece se chamar Zhao Feng. Fim dos capítulos do 37 ao 41. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!